Você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Hoje nós vamos falar sobre fobia social, entender por que o medo do julgamento pode nos impedir de viver plenamente. O que é a fobia social? Também chamada de transtorno de ansiedade social, é um distúrbio psicológico caracterizado por um medo intenso, persistente de situações sociais onde a pessoa teme de ser julgada, humilhada ou rejeitada. Mas primeiro precisamos entender a diferença entre a timidez e a fobia social. Na timidez, as características de personalidade são comuns. A pessoa pode se sentir desconfortável em situações sociais, mas consegue enfrentá-las. O desconforto diminui com o tempo e a exposição. Não interfere significativamente na vida profissional ou pessoal da pessoa. Já na fobia social, que é o transtorno psicológico reconhecido, tem o medo intenso e irracional sociais a ponto de prejudicar sua vida. Por exemplo, evitar entrevista de emprego, não sair de casa, e também tem até alguns sintomas físicos, como suor excessivo, tremores, falta de ar e ataques de pânico. Então a timidez ela é um desconforto leve e passageiro, enquanto fobia social é um medo extremo e incapacitante que pode afetar o dia a dia. Tá, mas de onde que vem esse medo do julgamento? Na evolução humana, viver em grupo foi essencial para a sobrevivência. Nossos ancestrais dependiam da aceitação da tribo para obter proteção, comida e apoio. Ser rejeitado significava um maior risco de morte. Por isso, o cérebro desenvolveu um medo natural da rejeição, tornando a aceitação social algo fundamental. Este instinto continua até hoje, fazendo com que o julgamento dos outros gere ansiedade e desconforto, como ocorre na fobia social. Também podemos falar da pressão social moderna. Na sociedade moderna, a pressão social é ainda maior devido às redes sociais. Antes, o medo de julgamento ocorria apenas em interações presenciais, mas hoje estamos constantemente expostos à opinião dos outros. E também nas redes sociais, que elas criam um ambiente onde a validação externa, curtida, comentários, seguidores, se torna um indicador de valor pessoal. Isso intensifica a comparação com os outros e aumenta o medo de errar ou ser criticado publicamente, agravando a ansiedade social. E esse medo também pode vir de experiências negativas na infância ou adolescência, como bullying, críticas excessivas dos pais ou professores e situações de humilhação. Podem reforçar o medo de errar ou ser julgado. Nessa fase, o cérebro está desenvolvendo e absorve crenças sobre si mesmo e sobre o mundo. Se uma criança cresce ouvindo que não é boa o suficiente ou sofre rejeição social, pode desenvolver uma forte insegurança e evitar situações onde possa ser julgado. Isso pode levar à fobia social na vida adulta. E como isso afeta a nossa vida? Acaba que você evitar oportunidade de trabalho ou relacionamento e nova experiência pode fazer com que você prejudique tanto no curto, tanto no longo prazo. Então, essa fobia social ela é um ciclo que mantém o medo ativo. Então, você evita a situação social em que você se sente medo e foge da interação, você sente um alívio temporário. Então, ao evitar, a ansiedade diminui momentaneamente. E também a questão do reforço do medo. O cérebro ele aprende que evitar é a única solução, tornando o medo ainda mais forte na próxima vez. Então, esse ciclo ele se repete e torna cada vez mais difícil enfrentar situações sociais. Mas isso vai afetar na sua comunicação, isso vai afetar na sua interação com uma menina, por exemplo, ou você sendo menino, uma interação com um menino, evitando com que vocês tenham algum certo relacionamento, tanto de amizade quanto de namoro, por exemplo. Isso pode prejudicar de você conseguir passar uma entrevista de trabalho em que o emprego era muito bom. Isso pode prejudicar em você fazer amizade com uma pessoa que é muito inteligente e que seria muito interessante você fazer uma amizade com ela, em que você poderia conversar com ela, desenvolver ideias, trocar assuntos. Isso vai só te fazer ter medo do mundo externo, fazendo com que a sua ansiedade aumente, fazendo com que sua mente desenvolva pensamentos depressivos e você comece a meio que não gostar das pessoas, você começa a evitar as pessoas. Só que na verdade você só não tá percebendo que isso pode ser um problema, caso você tenha isso. Ou caso você está desenvolvendo isso é quando você tá meio para baixo, chegando até um nível em que você não queira até mesmo casar, que você não queira ter uma esposa, em que você sendo mulher não queira ter um marido, em que você não queira ter filhos. Isso pode te prejudicar assim de uma forma em que você vai chegar lá na frente e você vai falar: ou por que eu realmente não consegui acertar isso? Por que eu não percebi isso? E como superar a fobia social? Primeiro, exposição gradual. A pessoa enfrenta de maneira progressiva as situações sociais que provocam medo, começando por aquelas menos assustadoras. Com o tempo isso reduz a ansiedade, ajudando a pessoa a se acostumar com as situações sociais. Então se você tem medo de sair na rua, saia na rua. Se você tem algum receio, algum medo de você ir para uma festa, conhecer pessoas novas, vá para uma festa e conheça pessoas novas. Se você tem medo de conversar com determinada mulher, converse com ela. Se você tem medo
medo, ou se você tem alguma fobia em conversar com determinada pessoa porque você acha que ela, sei lá, tem mais dinheiro que você, que ela tem mais status que você, vai lá e converse com essa pessoa. Se você tem medo de usar determinada roupa, vai lá e use aquela determinada roupa. Com o tempo, seu cérebro vai acostumar com aquilo e você vai começar a superar essa exposição de você mesmo. E você vai começar a perceber que, na verdade, é mais fácil do que parece. 2. Reestruturação cognitiva. Essa técnica visa identificar e mudar os pensamentos negativos automáticos. A pessoa aprende a desafiar crenças distorcidas, como achar que todos irão julgá-la negativamente, e substituir esses pensamentos por visões mais realistas e positivas. Então, por exemplo, vamos supor que você acha que, sei lá, conversar com determinada pessoa vai fazer com que ela ache que você não tem ideia, que você não tem assunto, que você é uma pessoa burra, mas na verdade você não é uma pessoa burra, você é uma pessoa muito inteligente, em que às vezes você conversar sobre algo besta é algo interessante para essa outra pessoa, ou faz com que ela saia da bolha dela de, sei lá, conversar sobre futebol, você vai lá e conversa com ela sobre algum livro, ou sobre até mesmo um jogo. Pode ser que para você seja algo simples, pode ser que para você seja algo que não faz sentido, mas que se você colocar na sua mente que isso faz sentido para ela, que aquilo ali é algo totalmente realista, que as pessoas conversam sobre aquilo e que aquilo ali seria uma conversa positiva, vai fazer você tirar esse medo que você tem em que as pessoas vão julgar sobre o seu pensamento, a sua fala. Então, por exemplo, quando eu criei esse canal aqui, eu realmente tinha medo de, sei lá, elaborar minhas ideias, de falar o que eu realmente penso, de colocar a mão na massa. Só que a partir do momento que eu fiz o primeiro vídeo e eu postei, eu falei, eu vou continuar, eu vou postar os outros, eu vou fazer isso aqui ser algo relevante para mim, ser algo que desenvolva a minha comunicação, ser algo que seja realmente, que traga algum fruto para mim no futuro. Então, aquilo ali foi como se eu tivesse vencido aquilo, porque eu não tinha tanto coragem para colocar minhas ideias aqui em um vídeo, para falar sobre o que vem na minha mente, essas coisas. Então, você fazer essa reestruturação cognitiva vai fazer com que você mude esses pensamentos negativos para pensamentos positivos. 3. Respiração diafragmática. Essa daqui já é uma técnica de respiração profunda que ajuda a reduzir a ansiedade. Ao respirar de forma controlada e profunda, a pessoa ativa o sistema nervoso parasimpático, que acalma o corpo e reduz os sintomas de pânico. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja em uma determinada situação em que, sei lá, você vai fazer uma apresentação e você tá com medo do caramba, você tá com aquele frio na barriga. Antes de você ir para essa apresentação, ou um minuto antes de começar ela, respire fundo, inspire pelo nariz e expire pela boca. Então você faz aquela respiração correta e para você se sentir confiante, e coloca na sua mente que você vai conseguir fazer aquela apresentação e que todos vão gostar daquela apresentação. Então, através dessa respiração profunda, você consegue diminuir essa ansiedade e foque no que é preciso, que é o que você vai apresentar. Você mudando essa percepção de julgamento dos outros, que na verdade envolve, né, na maioria das vezes, que você consegue perceber que as pessoas estão focadas mais nelas do que em você. Então você acha que as pessoas vão te julgar? Não vão te julgar, as pessoas têm problema demais, cara. Você percebe se as pessoas elas têm problema com dinheiro, elas têm problema com relacionamento, elas têm problema com os filhos, elas têm problema com amigos, elas têm problema com contas, elas têm muito problemas, elas não estão preocupadas com você. Por exemplo, se você tá na rua e você cair, pode até que naquela hora a pessoa vai olhar pra você e tipo dar uma risada, mas vai passar 20 minutos, 10, 20 minutos, ela vai esquecer, cara. Tipo, teve uma vez que eu tava andando de bicicleta e foi muito tempo atrás, faz uns 4, 5 anos atrás. E eu tava andando de bicicleta e eu acabei passando na frente de um ponto de ônibus e tinha muitas pessoas, e naquele ponto específico, não sei o que aconteceu, que eu me desequilibrei e caí. E tipo assim, de 20 pessoas que estavam ali, 15 olharam e riram. E eu me senti assim um pouco, né, ansioso naquele momento, um pouco, eu senti um pouco de medo naquele momento, só que depois naquele momento eu pensei, eu não vou ligar pra isso. Por quê? Porque daqui 20, 10 minutos a pessoa vai esquecer disso aqui, elas têm tanto problema, ainda mais as pessoas que era um domingo em que a maioria daquelas pessoas elas estavam voltando do trabalho e eu tava andando de bicicleta, então tipo, elas têm muito mais problema que eu tenho certeza disso. Então elas vão dar risada naquela hora, mas daqui 20, 10 minutos elas vão esquecer. E talvez essa risada até tenha melhorado um pouquinho o dia delas, então eu fico feliz por isso. E a partir do momento que você faz esses exercícios pra lidar com medo, então você sai de casa com uma roupa chamativa de propósito, você percebe que ninguém realmente se importa. Então você começa a treinar seu cérebro de que coisas que não eram normais
normais para eles se tornam realmente totalmente realista, ok? A última mensagem do vídeo é: a maioria das pessoas está mais preocupada consigo mesma do que julgando você. Então, se você já passou por isso, compartilhe nos comentários aí sua experiência, tá bom? Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.